Olá, meus amados e muito saudosos irmãos em Cristo Jesus. Quero dizer que tenho sentido muita saudade de vocês. E não há um dia em que não pense e não orem por vocês. Amados, estamos assim iniciando o nosso culto deste domingo. E que, pela graça e direção do Espírito Santo, possamos ter uma reunião muito proveitosa para a nossa caminhada. Então, quero dizer neste momento que estou um pouco pesaroso, e eu creio que vocês também, pela partida da irmã Yara. Eu particularmente senti muito, porque convivimos no serviço do reino por mais de 50 anos. Mas o nosso descanso é que ela partiu e está com o Senhor. E que Deus, na sua infinita graça e bondade, cuide da família, principalmente do filho, que agora vai ter que lidar com essa situação. Então, nesse espírito, vamos orar ao Senhor, curvemos nossas frontes e nos coloquemos numa atitude de fé, de confiança que o Senhor vai operar neste momento. Então, oremos pedindo a bênção do nosso Pai Celestial para que essa reunião atenda aos nossos desejos e às nossas necessidades espirituais. Oremos então. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, neste momento em que estamos iniciando esta celebração de culto ao Teu nome, que o Senhor mesmo, pelo Seu Espírito Santo, conduza este momento para os seus fins, para os seus propósitos. E que nesse exercício de estar na presença do Senhor e uns com os outros, haja um enriquecimento espiritual, um consolo e uma firmeza de esperança para passarmos estes momentos difíceis pelos quais estamos passando. Abrimos o nosso coração, a nossa mente, para que o Senhor ministre em nossas vidas nesta noite. Oramos, pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, a mensagem que pretendo repartir com vocês, a mensagem que o Senhor me deu durante as reflexões anteriores, dos dias anteriores, tem como título Confiando em Jesus nas crises. Temos procurado de uma forma ou de outra estarmos trabalhando com essa situação, buscando de Deus auxílio para esses dias difíceis. Então, confiando em Jesus nas crises. E a nossa mensagem vai se basear num episódio narrado no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao 52. Então vamos atentar para este episódio, vendo o que aconteceu e a lição que tem para a nossa caminhada. Então diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar:
Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram, então, o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Então, confiando em Jesus nas crises. Amados, esta confiança começa quando temos um encontro com Jesus, um encontro de fé com Jesus. A fé verdadeira leva a Jesus. Ela nos conduzirá até esse encontro com a pessoa de Jesus. Talvez neste momento difícil, você tenha pensado e até tenha cogitado de ter uma experiência de fé com a pessoa de Jesus. E quero dizer, o momento do encontro, na maioria das vezes, ocorre exatamente em crise, nos momentos mais difíceis. E é o caso da narrativa de Bartimeu. Ele é o exemplo. Qual era a história de Bartimeu? Como se deu esse encontro? Bartimeu é descrito aqui na narrativa bíblica como um cego pedinte. Então, uma história muito triste, muito difícil, porque Bartimeu enxergava anteriormente. Talvez tivesse uma vida tranquila, fosse um homem até bem-sucedido, tivesse negócio, tivesse um bom emprego, mas ficou cego. E não só cego, mas mendicando, pedindo esmolas, dependendo dos outros. E é esquisito ainda mais, se acrescenta isso, que o lugar onde ele estava, chamada cidade de Jericó. E Jericó era uma cidade, ou foi uma cidade amaldiçoada por Josué. Era uma cidade dominada pelo pecado, pela idolatria, pelo satanismo, e opôs grande resistência à entrada do povo de Deus na terra prometida. E quando ela foi destruída, Josué lançou uma maldição muito forte sobre aquela cidade. Então, o quadro, a situação de Bartimeu é uma história realmente triste, história de muita gente neste mundo. E então, chega um momento em que essa história muda. Essa história muda de uma forma muito radical, muito forte, muito maravilhosa. O encontro de fé com Jesus. Então, nesta caminhada, muita gente sofrendo, muita gente perdendo entes queridos, fome, pobreza, desemprego, desesperança. E aqui realmente é um momento oportuno para ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Este encontro nos leva a um segundo ponto, exercitando a confiança em Jesus. Muita gente chega até a ter um encontro com Jesus, ter uma experiência com o Mestre, mas não exercita a sua fé, não torna a sua fé um estilo de vida, uma maneira de ser. E então, o texto nos leva a entender
E diz o seguinte ainda, para lembrar, que havia necessidade de um exercício de fé, de uma postura de confiança. E diz assim: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu entendeu que esse encontro deveria levar a um resultado maravilhoso. Era a grande oportunidade que ele estava esperando na vida. Era ter uma experiência com Jesus, mas afirmar a sua fé nele. Bem, como falei, era uma oportunidade. Ou permanecer na crise, ou tomar posse da conquista que a fé ia estabelecer na vida dele. Então ele começa a clamar. E algumas pessoas chegam, as pessoas incrédulas, as pessoas que não trabalham para o bem dos outros, que não se preocupam com o estado dos outros, disseram: olha, para que você está clamando? Para que você pede? Fica quieto, acalma. Né? Talvez Jesus não tenha nem interesse pela sua vida. Talvez ele não vá nem operar nenhum milagre. Então, para de gritar. Mas, essa fé genuína começa a insistir. E Bartimeu não se conforma, e não só se conforma, como resiste a esse espírito derrotista que existe em muitos corações, que se acostumaram à crise, se acostumaram à derrota, só murmura e não tem uma esperança. E então ele insiste com isso, lida com as dificuldades, porque ele não conseguia andar por si próprio. E aí entra em cena uma coisa maravilhosa. Muitos repreendiam, mas Jesus parou e disse: chamai-o. Então, nessa crise, Jesus está chamando você. Jesus está querendo ajudá-lo. Jesus está querendo mudar essa situação. Então, Jesus se importa. Talvez você não tenha pensado nisso. Seu horizonte é só de achar que está tudo perdido, destruído, não há esperança, não há nada mais a fazer. Mas preste atenção, Jesus chamou Bartimeu. Jesus está chamando você para uma experiência maior, pegar essa oportunidade que não pode desperdiçar. Foi esse o entendimento de Bartimeu, não podia desperdiçar aquela oportunidade de receber o operar de Deus na sua vida. E muita gente não está recebendo este operar, essa manifestação de Deus, de bondade, de graça e de misericórdia, porque você se rendeu e não insistiu, não lutou contra as dificuldades. E nisso entra outro grupo de pessoas que diz o seguinte: então ao cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Tem bom ânimo. Era necessário a atitude também prática da vida de Bartimeu. Há um grupo, Deus tem pessoas para ajudar nessa vida. E quero aqui abrir um parênteses para dizer: nós somos da Igreja Evangélica Menonita e queremos ser servos de Jesus para ajudar as pessoas nessa crise. Queremos estar ao lado desses que estão sofrendo. Temos orado, temos procurado ajudar as pessoas mesmo que à distância. E devo dizer que há um grupo agora criado pela igreja, sob a orientação do pastor Fernando Fernandes, chamado um projeto salva-vidas. Então, nós estamos aqui trabalhando para socorrer vidas. Então, estamos dizendo também àquelas pessoas que estão paralisadas pelo medo, paralisadas pela circunstância, pelo problema, pela dor, tem bom ânimo, levanta, Jesus está te chamando. Há um grupo de socorristas, entre em contato com este grupo. Tem bom ânimo. Isso é: tenha coragem, tenha
Aceita o desafio. Jesus está chamando, vai em direção, existem pessoas que estão ajudando. E eu creio que não só a nossa igreja, mas muitas igrejas que temem ao Senhor, são preocupadas com essa situação, seus membros querem ajudar as pessoas. Muito bem, é preciso atitudes práticas. As crises podem nos prostrar, podem nos fazer viver uma vida miserável, mas Jesus está chamando para mudar essa história. Zaqueu começa a sua história muito triste, mas vai ter um final muito feliz, muito glorioso. Então, continuando, diz o texto que Zaqueu, ouvindo o chamado de Jesus por boca daquelas pessoas, deixa a sua capa ali. E achei interessante que ele deixou a sua capa. E esta capa, de certa forma, tem a ver com a confiança transformadora, que é o nosso terceiro ponto. Uma confiança transformadora. Todas as pessoas que têm um encontro com Jesus, que afirmam a sua fé, têm uma transformação de vida. Porque Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. Não digo sem problemas, porque este mundo em si já é um problema, mas veio para nos dar vida abundante. Então diz que ele largou a capa, e aquela capa tem um significado para mim, é um símbolo da velha vida. Talvez ali tivesse alguns recursos, algumas moedas, né, que ele tinha conseguido através do seu exercício de mendigar. Ele deixou aquela capa lá, símbolo da velha vida. E era começar uma vida nova, então aquilo já era preciso deixar para trás. E é o problema de muitas pessoas que estão tão arraigadas à velha vida, ao esquema da velha vida, e que não saem da sua situação de comodismo. Então, havia nisto uma grande obra. A confiança do encontro da fé em Jesus agora passa a operar um grande milagre. Primeiro, uma conscientização dele, do próprio Bartimeu, que precisava ter uma experiência para uma nova vida. Imaginemos na cabeça daquele homem que dependia dos outros, que para ser orientado precisa ser conduzido. E eu creio que no fundo do coração ele almejava uma vida com uma melhor qualidade de vida. Então vem a libertação da velha vida. Estava ali simbolizada pela capa. Qual é a capa da sua vida que tem deixado você imobilizado? Qual é esta capa que está ali te prendendo? Mesmo que existam alguns recursos, mas Deus quer ir muito além na sua vida. Quer fazer uma transformação profunda. Quer mudar aí a quantas pessoas neste mundo, depois de ter um encontro com Jesus, ter exercido a sua fé, tiveram suas vidas transformadas. Quantos alcoólatras venceram o vício? Quantos drogados abandonaram as drogas? Quantas pessoas que viviam uma vida de malandragem, de roubo, de assalto, se transformaram em cidadãos decentes, honestos, justos. Quantos escravos deste mundo tiveram a sua vida transformada? Então abandona esta capa de escravidão, de mendicância, de miséria. Jesus quer dar um revestimento de uma nova maneira de viver. Então abandona essa capa. Identifique qual é essa capa. Identifique essa coisa que tanto está ali, simbolizando a velha vida, a vida sem Cristo, a vida sem Deus, a vida sem paz. Abandone essa capa à beira da estrada. Então vem a transformação. Bartimeu é levado à presença de Jesus e Jesus faz uma pergunta muito objetiva. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? O que é que ele respondeu? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então, como falei antes,
houve uma tragédia na vida de Bartimeu, e aquela tragédia vinha se prolongando, ele tinha perdido a visão, estava cego. E esse é um grande problema das pessoas, não são objetivas com Deus. Não trata o problema, fica rodeando, fica inventando história. Mas Bartimeu foi objetivo, atitude prática. A fé se consolida por atitudes práticas diante de Deus, atitudes consistentes. E então ele diz: Senhor, que eu torne a ver. É preciso ser objetivo com Deus. A morte de Cristo é a coisa mais objetiva, que ali pagou o preço de nossas mazelas, de nossas desgraças, de nossa vida da velha capa. Volta a pensar, qual é a capa na qual você se esconde? E houve uma transformação física. Então Jesus, diz o texto, então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Então, uma transformação física, ele passou a ver naquele momento, houve uma mudança no próprio ser dele. Isso foi de suma importância, agora ele pôde ter uma vida liberta. E quando Jesus entra na nossa vida, quando temos um encontro de fé com Jesus, há uma mudança, uma nova vida aparece. Então, a transformação física. Quantas pessoas precisam ter essa experiência de uma transformação física e, muito mais importante, a transformação espiritual. Veja o que Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Que coisa tremenda. Agora eu queria relembrar um pouquinho da condição anterior de Bartimeu. Bartimeu era um cego, sentado à beira da saída de Jericó. Jericó, a cidade que tinha sido amaldiçoada. Mas agora, ele estava enfrentando agora uma transformação até no ambiente. Deus faz uma transformação muito grande. Talvez a partir dali a cidade de Jericó passou a ser conhecida como fragrância, que é do sentido da palavra Jericó, fragrância. Onde havia cheiro de morte, havia cheiro de coisas ruins, de trapos, de imundície, a cidade do pecado. Agora Deus transforma até o ambiente. Talvez o seu lar esteja contaminado, pesado, o seu trabalho, o lugar onde se mora. E quantas pessoas estão reclamando por causa do próprio lugar onde mora, insalubre, contaminado, cheio de violência e de maldade. Deus quer usar a nossa vida para transformar também o ambiente. Jericó agora é a cidade da fragrância, um cheiro de vida, um cheiro de coisas eternas. E ainda mais, a palavra Jericó significa também a cidade das palmeiras. Onde há palmeira, geralmente há água, a sombra, a refrigério, a paz, a descanso do deserto. Então, esse encontro é um encontro de fé que transforma a vida e as coisas. Bartimeu agora também não só se contenta com o milagre, não só se contenta em ter sido restaurado física e espiritualmente, agora ele tem um novo propósito para a sua vida. A vida dele toma uma guinada muito forte. E disso é muito interessante que diz, lá do texto, que ele deu um salto, deixou a capa, deu um salto para encontrar Jesus. Este é o grande salto que você precisa dar na sua vida. Dá um salto para encontrar Jesus. É o salto que realmente vai evidenciar que há uma nova caminhada. Dê esse grande salto na sua vida. Deus está esperando que você tenha coragem para dar esse salto, romper com os esquemas passados, ter uma experiência forte com Deus. E aí diz o texto que imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora.
Era alguém que estava distante de Jesus, tem um encontro de fé, confirma a sua fé, lutou por ela, pegou a oportunidade e não deixa a oportunidade passar. Pode ser que ela não se repita mais. E muita gente está lamentando porque perdeu as oportunidades. No meu ministério, quantas vezes converso com pessoas que tiveram oportunidade de ter uma experiência forte com Jesus, mas um caminho errado, a cegueira espiritual, o levou a um estado de decadência. E tristemente, às vezes conversando com alguns, os estimulo, encorajo, digo, tenha ânimo para mudar, mas eles dizem para mim, não há mais nada a ser feito. Se contentam com a condição de perdição. Mas agora, Bartimeu seguia Jesus. Isso deu um novo sentido, um novo propósito. Seguia para uma jornada de fé, para uma jornada de esperança, de vida e de vida eterna. E uma vida de serviço ao Senhor. E aqui, vamos terminar fazendo alguns apelos. Isso é muito importante para você que está me ouvindo. Mesmo crente, talvez esteja desviado, tenha se afastado, deixou de prosseguir. Hoje, renove o seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Comece a segui-lo de novo. Comece a andar com Jesus. Comece uma experiência agora de renovação na sua vida com a presença de Jesus. Passe a seguir. Eu creio que muitas pessoas que saíram dessa pandemia, saíram das igrejas, que abandonaram, perderam a esperança. Jesus, e nós também estamos te dizendo nesta manhã, Jesus te chama. Jesus está te convidando para uma nova vida, uma nova caminhada com Ele. Volta para o Senhor Jesus Cristo, reafirma a tua fé. Lutas vão existir, sim, mas com Jesus nós venceremos. Porque Ele disse, eu venci. E nós, com Jesus, estamos com aquele que venceu. Muito bem, um novo propósito para a vida. Talvez esteja faltando nessa experiência de pandemia, nessa experiência de terror que o mundo está passando. Venha para Jesus. Renove a sua fé, renove a sua confiança, dê um novo salto, salto de vida, salto de esperança, um salto que vai te levar a uma caminhada vitoriosa. E se você nunca fez, nunca experimentou, nunca teve um encontro com Jesus, nunca exercitou sua fé, mas gostaria de começar algo novo, então dê esse salto de esperança, esse salto de alegria, esse salto que vai realmente ter uma vida transformada pelo poder de Jesus Cristo. Então, terminando, é o meu apelo neste momento. Jesus te chama. Crente desviado, crente que abandonou a fé, crente que desagregou da comunhão, ou por revolta, ou por fraqueza espiritual, por desânimo, mas começa de novo. Seguindo a Jesus. Não existe outra esperança, não existe outro que possa trazer essa esperança eterna, fazer uma transformação física e espiritual. Vem para Jesus, Ele te chama. Que essa passagem, esse texto comece a ecoar no seu coração, na sua mente, incomodando no bom sentido, dizendo, levanta-te, vem para Jesus. Que esse texto realmente, nesta noite, você está me ouvindo, ou durante o dia, quando você estiver ouvindo, pense nisso. Jesus te chama para uma vida de liberdade, para uma vida de vitória, para uma vida de autodeterminação, mas também seja prático. Diga para Jesus, eu quero esta vida. E pelo teu poder, me transforme e me ajude a viver nesta nova dimensão de vida. Quero orar por você agora. Quero orar pela minha igreja, orar pelas famílias, orar pelos irmãos, orar por todos aqueles que estão, de uma forma ou de outra, contribuindo para que Jesus seja glorificado e para que as pessoas tenham socorro
pessoal de saúde, aqueles que estão se debruçando para trazer algum alívio para esse sofrimento, trazer cura. Nosso Deus, nosso Pai, ouvindo esta voz de Jesus na sua palavra, e cremos que esta palavra é poderosa para transformar, o Senhor está dizendo, chamam, traga aqui a minha presença essas pessoas. E por isso, meu Deus, Senhor, a oração que o Teu Espírito Santo faça isso nos corações, nas mentes que estão ouvindo essa palavra, usando a Tua igreja para esse propósito. E a partir deste momento, meu Deus, dessa experiência, muitas pessoas possam seguir a Jesus, possam tornar discípulos do Mestre. Ora, ainda abençoando cada vida da minha comunidade, e especialmente lembro da família da querida irmã que partiu para a glória, que está, familiares estão vivendo, o filho vivendo essa experiência, a irmã vivendo essa experiência de luto, e os demais parentes, que haja da sua parte um grande consolo, meu Deus, um refrigério, e essa situação, este momento traga uma inquietação com respeito ao final desta vida. Oramos pelos que estão precisando de pão, pelos que estão precisando de uma palavra de consolo, por aqueles, meu Deus, que estão abatidos, que ecoe no coração este convite do Senhor para uma vida transformada. Oramos, meu Deus, com gratidão, na esperança que, segundo a sua vontade, sua bondade, o seu querer, as coisas vão mudar em algumas vidas. Cremos nisso, Pai, e queremos ser mensageiros desta proposta do Senhor. A vida e vida abundante em Jesus. Deus, oramos, pedimos isto no precioso e glorioso nome do Teu Filho Jesus. Amém. Dirijo a vocês agora, proclamando ainda a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam conosco em cada passo desta nova semana, nos guiando e nos ajudando a seguir a Jesus em cada momento. Oramos no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.